Fala aí, moçada! Beleza, 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 beleza. Vou esperar vocês responderem. Vamos lá, de novo. Beleza, beleza? Isso, beleza, beleza. Deixa aí nos comentários. Beleza, beleza. Bom, muito prazer. Eu sou o Otávio e esse ano e ao longo de praticamente vários anos da minha vida, eu vou ser o seu professor. Nossa, Otávio, mas quem é você? Mas quem é você, teacher? Mas quem é você? Quem é esse estranho que tá aqui querendo me ensinar? Bom, eu sou o CLO da Guzo Educação. O que é um CLO, primeiramente? Um CLO. Um CLO é um Chief Learning Officer. É praticamente um cargo análogo aqui de um CEO, que é justamente aquela pessoa que vai lá e delibera, que escolhe, que administra e que gerencia o todo de uma empresa, mas sim eu estou aqui gerenciando, ordenando e conduzindo a sua arquitetura do aprendizado. Então, novamente, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro de um contexto social. E o CLO é justamente aquele sujeito que vai lá e amplifica esse processo de saber. Ele é justamente aquele indivíduo que vai lá e prepara ali você, sujeito, você, aluno, você, mãe de aluno, enfim, qualquer pessoa que precise de qualquer tipo de acompanhamento, qualquer tipo de ajuda ao longo do caminho da educação, vai ser o sujeito que vai montar dentro de uma determinada organização todo o percurso pedagógico. Bom, e o que é a Guzo Educação? A Guzo Educação é uma iniciativa minha, onde eu observei que no mercado existe uma falta violenta, 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 por mais que pareça o contrário, de professores bem capacitados. Então, eu quero, com a proposta da Guzo Educação, trazer para vocês uma educação de qualidade, certo? Uma educação de qualidade, seja pela via privada, que será ofertado ali por serviços que eu estou aqui oferecendo, contanto que você pode vir aqui, ó, cadê? Aqui, ó, no nosso QR Code e me mandar uma mensagem diretamente para que a gente consiga agendar a nossa primeira mentoria e alguma aula particular. Eu trabalho principalmente com estudantes do ensino médio, e eu consigo mais ou menos guiar vocês para passarem ali nas suas provas, para aprenderem as matérias e também para conseguirem ter uma vida regada pelo saber. Uma vida cujo saber o Lula povoa você. Meu Deus, por que você fala tão estranho? Sim, eu falo estranho porque eu vivo isso, cara. Eu vivo isso daqui há mais de 6 anos. Há muito tempo eu vivo isso, eu vivo educação, eu amo educação e por mais que a educação seja um caminho paralelo da minha vida, ela é uma das partes mais fundamentais que constitui essa vida. Para mim, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida, como diria o Clóvis de Barros Filho, educando. É uma vida que é passando o meu conhecimento para as outras pessoas. Certo? Então, o passar do saber, tudo isso daqui faz parte da minha vida e eu quero estar aqui com vocês por isso. E eu estava falando ali da nossa via privada de conhecimento, mas também a gente tem uma via pública, que vai ser justamente dentro deste canal aqui no YouTube. No YouTube eu quero justamente oferecer para vocês aulas mesmo, aulas sobre temas que são áridos e sobre temas que são básicos e que muitas pessoas acabam tendo uma defasagem com relação a esses temas. Ah, mas por que eu tenho uma defasagem com relação a esses temas? Cara, porque a nossa educação brasileira tá, assim, fizeram ali um estudo recente e cerca, assim, 6% do PIB brasileiro não é adereçado à educação hoje em dia. Na verdade, é adereçado à educação hoje em dia. Então, é uma parte muito minoritária do nosso produto interno bruto é destinado à educação, é destinado a programas de expansão educacionais. Então, quando a gente para refletir sobre aquilo que é educação no Brasil, a gente tem um cenário de ampla defasagem. Como
Como assim? Existe uma certa parcela razoável da população na internet, não é a maioria, mas é uma parcela razoável da população na internet. A gente pode trazer com essa ferramenta um aumento da democratização do ensino, um aumento da democratização do aprendizado, e com essa democratização do ensino e com essa democratização do aprendizado, a gente consegue construir uma sociedade melhor no futuro, para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos filhos e para todos nós. Beleza? Então, eu tô aqui oferecendo com a Guz Educação uma plataforma de soluções completas. A gente vai ter ali uma solução mais personalizada e uma solução mais específica, né, que demanda mais tempo personal, uma hora ali destinada ao ensino ali, como eram feito com os mestres gregos, como eram Aristóteles com um determinado Alexandre o Grande, mas a gente tem também aqui essa plataforma de divulgação de conteúdos, seja divulgação de conteúdos por vias de aula, ou seja divulgação de conteúdos por vias de podcasts, por via de comunicações, por via de vídeos temáticos e por via ali de toda uma amplidão educacional que essa ferramenta digital, que é o YouTube e também outras ferramentas digitais, como o Instagram, conseguem nos oferecer. Tá bom? Tá bom? Beleza, beleza? Beleza, beleza? De novo, vou perguntar. Beleza, beleza? Entendeu? 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 Bom, então vamos lá. Eu preparei aqui para vocês alguns slides aqui na nossa lousinha, tá bom? Na nossa lousinha que vai ser nossa melhor amiga ao longo desse percurso educacional. Eu defendo muito que a lousa, ela tenha que ser usada dentro do percurso educacional. A lousa é o fruto da educação, é a completa nudez do professor, é a completa explicitude, é a completa apresentação daquele conteúdo que está sendo ministrado. Então, assim, ela é muito importante para que a gente consiga ali desenvolver em conjunto um determinado conjunto de pensamentos capazes de construir algo frutífero. Bom, eu queria fazer aqui nessa lousinha uma apresentação brevíssima do projeto da Guz Educação, né? Porque eu falei aqui só por cima, eu dei um blá rasteiro, mas agora eu quero realmente adentrar nos meandros que compõem essa nossa iniciativa. Bom, então, novamente, a gente tem como principal missão a ideia de que aumentar a educação significa diminuir a defasagem dos alunos com relação àquilo que eles conseguem aprender. Então, o que seria a defasagem? D é uma partícula de negação. Fasagem é a fase. Então, a defasagem é quando o sujeito, na verdade, ele está atrasado. O sujeito está fora da fase. Então, a gente precisa deixar com que os sujeitos estejam na fase em que eles devam se encontrar para o determinado nível biopsicossocial em que ele se encontra. Meu Deus, o que esse cara tá falando? Calma, calma, pai. Calma, calma. Calma, calma. A grande questão é, muitos sujeitos aqui no Brasil, como eu já mencionei para vocês, eles acabam, como eu posso dizer, tendo uma educação básica de uma qualidade tenebrosa. E esses sujeitos, eles entram dentro do ensino fundamental já com uma educação básica ali dos primórdios muito precária. E no ensino fundamental, eles continuam tendo ali uma falta de pulsão, uma falta de apresentação e uma falta de construção do saber que é verdadeiramente efetiva para que esse sujeito construa algo realmente sólido dentro do campo do aprendizado. Então, a grande questão é a seguinte: esse sujeito vai da educação básica, se atrasa na educação fundamental, e aí no ensino médio o que acontece? Vamos ver se você adivinha. Pumba! Pumba. O que acontece? Esse sujeito novamente se esgueira, fica ali jogado aos lumens daquilo que é o atraso, tá? E aí o que acontece? Esse sujeito que vai estar atrasado, ele acaba não conseguindo adentrar em uma universidade, simplesmente pelo fato de que os processos seletivos das universidades, eles requerem que o sujeito esteja em consonância, ou seja, na mesma fase que eles deveriam estar ali no final do ensino médio.
Então, o sujeito que sai do ensino médio, a princípio, como a gente observa nos principais editais dos vestibulares, como o Enem, como a FUVEST, como a Unicamp, como a UFRJ, enfim, como os vários vestibulares aqui do Brasil, se espera que o sujeito que está ali, mais ou menos terminando o ensino médio, tenha ali uma labilidade, ou seja, uma facilidade com relação a temas de matemática básica, de física básica, de ciências básicas, de interpretação de texto básica, de conhecimento histórico, sociológico básico, de conhecimento geográfico básico e todas essas coisas. Só que por conta de uma defasagem histórica, esse sujeito acaba não conseguindo entrar dentro da educação. Ele acaba ficando excluído da educação. Então ele perde o acesso à educação pública de qualidade, uma educação pública eficiente, e ele perde o acesso também, muitas vezes, a uma educação privada. E ele perde também o acesso, mesmo quando está na educação privada, de realmente entender, realmente aprender e realmente conversar com os conteúdos. Então, a nossa missão aqui é reduzir essa defasagem para que a gente consiga formar seres humanos mais educados. Então, ó, reduzindo essa defasagem, a gente consegue educar melhor os seres humanos. Tá? Reduzindo aquilo que é um problema estrutural, a gente consegue gerar ali um benefício também estrutural. E aí eu penso que a solução para isso pode estar em duas vias. Primeira via é aquela via onde as pessoas têm condição, tá? As pessoas têm condição financeira. Quando uma pessoa tem condição financeira, e acontece delas terem defasagem muitas vezes, ter condição financeira não necessariamente implica em você não ter uma defasagem, porque nem toda escola cara é uma boa escola. Isso é muito importante a gente parar e pensar. Mas o que acontece? Existe uma via privada que a gente pode investir aqui, que vai ser justamente uma via em que eu vou oferecer aulas presenciais e online, aulas particulares, que, como eu já disse, estão aqui ó, no nosso QR Code. E, além disso, eu ofereço também mentorias online, presenciais, etc., para que vocês consigam aqui dentro desse âmbito privado, né, ou seja, recebendo um serviço pago, vocês consigam melhorar aquilo que é a educação de vocês por meio de uma redução da defasagem. Então eu vou sentar com o aluno aqui, eu vou sentar com a turma, eu vou observar isso e aí eu vou propor um plano de ação para aquele problema específico que o aluno está vivendo. Então dessa maneira eu estou reduzindo a defasagem e aumentando a educação. E aí a gente tem um outro lapso que é o lapso público. O lado público da questão. A gente precisa, para transformar uma sociedade, fazer com que as coisas se tornem acessíveis. Mesmo que eu esteja oferecendo aqui um pacote privado de serviços, eu também estaria oferecendo um pacote público de serviços pela Guz Educação. Qual será esse pacote público de serviços? Eu já falei para vocês. Vai ser aqui a oferta de aulas online, de conteúdos informativos e também de conversações ao vivo com vocês, alunos, com vocês pais, com vocês professores e com todos vocês que se interessarem por essas áreas, tá bom? E aí o que acontece? Se vocês tiverem condições, se vocês se interessarem pelo meu trabalho, vocês também podem vir aqui da via pública para a via privada, não tem problema nenhum, nenhuma das duas vias são excludentes, ou seja, elas se excluem entre si. Então a gente não precisa pensar nas coisas como se fosse, ele é um capitalista safado, ele é um socialista safado. Não, cara, não, para. Eu estou aqui oferecendo as duas soluções para que a gente consiga reduzir essa defasagem, para que a gente consiga melhorar o mundo com base na educação. E quem sou eu, né? Quem é esse sujeito aqui que está querendo, de certa maneira, influenciar a educação? Quem é esse Guzo da Guzo Educação? Guzo é o meu sobrenome, meu nome é Otávio Guzo. E o Otávio, ele é economista, formado pelo INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa aqui em São Paulo. Eu trabalhei no mercado financeiro e eu resolvi sair do mercado financeiro para procurar aqui seguir uma carreira onde eu realmente conseguisse afetar a vida das pessoas. Eu quero ser médico também, isso é um sonho de infância, um sonho lá desde lá de trás. E para mim, todo médico é, de certa maneira, um professor, além de um mero curador. Então, o médico ali, ele está entre atuar na vida prática e direta das pessoas e também atuar ali naquilo que é a vida
espiritual, na vida moral, na vida existencial das pessoas, quando ele está ali fornecendo tanto uma explicação sobre o que está acontecendo no corpo dessa pessoa, como também um tratamento para aquilo que está acontecendo no corpo dessa pessoa. Então, para mim, a medicina ela conseguiu conciliar tudo isso. E além disso, eu sou um filósofo formado pela Universidade de São Paulo. Eu fiz a faculdade de filosofia enquanto eu fiz a faculdade de economia, então fiz as duas ao mesmo tempo. Então, a filosofia ela acabou abrindo portas existenciais para que eu conseguisse ver a medicina como uma solução. Em um caminho paralelo com isso, a docência jamais vai sair da minha vida. Eu estou aqui nesse projeto de docência agora, mas eu dou aula em cursinhos populares e eu também dou aulas particulares há mais de 6 anos, para alunos de diversas faixas etárias. Eu já tive alunos tanto do ensino fundamental, como também do ensino superior, tá bom? Já ensinei anatomia, já ensinei bioquímica, já ensinei cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, já ensinei física, já ensinei de tudo nessa vida, cara. E vou continuar ensinando até que eu morra. Quando eu for um psiquiatra, que é a especialidade que eu pleiteio, eu quererei ensinar a psiquiatria, porque a psiquiatria não ficará encerrada em mim e tampouco naqueles poucos pacientes que eu, infelizmente, que eu infelizmente não poderei contemplar todos, né? Todos aqueles que precisam da minha ajuda, eu não vou poder contemplar. Então, assim, serão poucos pacientes perante todos aqueles que precisam de uma ajuda psiquiátrica, principalmente nos dias de hoje. Dias que são difíceis, mas que serão superados, porque somos muito fortes, somos seres humanos, nós estamos sempre ali conseguindo voltar a uma certa situação de equilíbrio. Acredite nisso. Bom, e aí o nosso foco aqui, né, com a Guz Educação, vai ser justamente nessas minhas áreas de atuação, né, principais. Então, ciências da natureza, e matemática, justamente pelo meu background de economista. Faço medicina na Santa Casa, uma faculdade que ela é privada, porém uma das melhores faculdades privadas do país. Então, assim, eu tenho uma breve noção do que é um vestibular concorrido. Então, tendo esta breve noção do que é um vestibular concorrido, eu me deleito, né, oferecendo um tratamento aqui conceitual das ciências da natureza, principalmente. E eu vou oferecer também mentorias para que você consiga se preparar como um estudante de sucesso, como alguém que precisa ser aprovado e como alguém que precisa aprender para ser aprovado e para sua vida. A gente não pode desarticular a aprovação de um aprendizado para a vida. Essas duas coisas não têm que ser desarticuladas. Eu acredito nisso e eu acredito que eu consiga ajudar vocês dentro desse percurso social, tá bom? Dentro desse percurso existencial, na verdade, né? O que eu tô falando? Percurso social. Professor tá enlouquecido, professor tá enlouquecido. Mas eu acredito que eu consiga ajudar vocês dentro desse processo, tá bom? E aí eu ofereço essas mentorias que estão aqui nesse ambiente privado. E aí como é que vai funcionar, né? Como é que vai funcionar tudo isso? A gente vai ter nosso Instagram, podem seguir aí, ó, @guzoeduca, e a gente vai ter aqui este nosso canal no YouTube. Então as nossas redes sociais, elas vão estar divididas. No YouTube serão postados vídeos segunda, quartas e sextas, onde segunda-feira a gente vai ter uma aula. Inicialmente a gente vai começar com um módulo de física, depois a gente vai para um módulo de matemática básica, depois a gente vai para um módulo de química, depois a gente vai para um módulo de biologia. A gente vai andando com isso e à medida que eu for gravando, eu posso também ir postando ali, posso ir tentando adiantar algumas coisas, porque meu dia a dia acaba sendo muito corrido muitas vezes, e aí que pode ser que haja algum tipo de atraso, pode ser que haja algum tipo de coisa. Então eu me comprometi para postar toda segunda-feira algum vídeo novo aqui na Guzo Educação, tá bom? Depois, quarta-feira, eu vou querer fornecer algum comunicado sobre alguma coisa que aconteceu no mundo, tá? Algum comunicado sobre que tipo de coisa que aconteceu no mundo. Cara, alguma das grandes coisas, né? A gente precisa se manter ativo, vivo no mundo, compreendendo os fluxos sociais, produtivos que constroem a vida humana. Então a gente precisa estar ali vivendo o mundo, seja no ponto de vista científico, daquelas ciências típicas, seja no ponto de vista humano, seja alguma coisa que aconteceu de interessante no nosso mundo, certo? Porque o mundo está aí, vivo, apesar da nossa aprovação e apesar dos nossos estudos. Além disso, existe também
o nosso EduCast, que vai ser justamente eu oferecendo uma pauta aqui, né? Eu vou falar sobre uma determinada pauta durante um tempo mais longo, e aí eu vou, muito provavelmente, né, se o meu computador deixar, abrir para as discussões com vocês, beleza? E aí no Instagram eu planejo todos os dias postar informações, caixinha de perguntas e todas aquelas outras coisas que envolvem o Instagram, né? Enfim, fotos, Instagram normal, né? Mantido ativo para que a gente consiga sempre estar ali em conjunto. Eu quero muito estar em conjunto com aqueles que estarão junto comigo aqui. Então é importante a gente pensar que a Guzo Educa ela é muito mais do que uma possível empresa de educação ou muito mais do que uma possível entidade de educação. Ela é uma organização viva, ela é um organismo, certo? Ela não é só uma estrutura, ela é um organismo que ele vai sendo construído por pessoas que querem ser aprovadas, por pessoas que querem aprender a ser melhores e por pessoas que querem usar a educação para conseguirem alavancar em algum ponto melhor naquilo que se chama de existência humana. Beleza? Então, o nosso lema aqui é formar, além de aprovados, seres pensantes. A gente quer que você seja aprovado, tá? A gente não pode ser hipócrita e pensar assim, pô, aula particular para quê? Que você vai aprender aqui as minúcias e os filigramas de todas as teorias. A gente quer que você seja aprovado. A gente quer que você tenha esse resultado prático que a vida humana requer e faz com que a gente fique feliz, faz com que a gente fique realizado. Ser aprovado numa faculdade difícil que a gente está querendo, ser aprovado numa matéria que a gente está quase de recuperação. Poxa, cara, muito bom, muito legal. Isso daqui é fundamental e eu quero ajudar você com isso. Mas além disso, eu quero que você pense também. Eu quero que você seja uma pessoa que ame o pensar, que ame o saber. Porque vamos supor, se você for um engenheiro, você vai precisar pensar. Se você for um designer, você vai precisar pensar, raciocinar qual é qual é o objetivo final dessa peça de design que eu estou criando. Se você for um filósofo, é óbvio que você vai ter que pensar. Se você for um motorista de aplicativo, você também vai ter que pensar. Então a gente precisa aprender a pensar, independente dos rumos e dos caminhos que as nossas vidas nos levem, beleza? Então, vou voltar aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo pela oportunidade. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês: belezinha, belezinha? Belezinha? Belezinha, belezinha? Tudo isso? Tudo isso? Entenderam qual é a nossa proposta? Belezinha? Belezinha, entenderam? Belezinha? Eu quero ouvir o belezinha de vocês aí. Belezinha? 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 Isso, belezinha, belezinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, 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 beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi uma felicidade ter feito esse vídeo de abertura aqui com vocês. E eu espero que nós tenhamos aqui juntos uma longa jornada pela frente. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado. Fui!